fazer a prece para a gente dar início na reunião dessa noite? Nós estamos dando início hoje em uma campanha para a Casa da Sopa. Nós estamos tendo falta de macarrão, Padre Nosso e arroz também. Então quem puder colaborar, tiver com algum pouco sobrando lá de macarrão Padre Nosso, o pessoal pede que seja Padre Nosso, porque fica mais padronizado a sopa, né? Mas se não tiver ele, pode ser outro também, será bem-vindo. E arroz também. Quem puder trazer para a gente, pode trazer ou na quinta ou no domingo, no mesmo horário das nossas reuniões aqui, e deixar na biblioteca ali, que elas encaminham lá para a Casa da Sopa. Tá ok? Hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui com a gente o Ricardo, para fazer a preleção para a gente. Por favor, Ricardo. Amigos, boa noite a todos. Hoje nós vamos, como todos já devem ter percebido, o final do ano se aproxima. E toda vez que nós chegamos ao final, a uma reta, a alguma coisa desse gênero, nós percebemos o que acontece. Nós vamos refletir um pouco sobre nossa vida. E todo final de ano, nós reparamos ou tentamos perceber o que aconteceu neste ano que se passou. E aí nós fazemos os apontamentos, nós colocamos na balança o que pesou, o que aconteceu, e aí nós vemos como foi o nosso ano. Então eu fiz aqui algumas anotações sobre o que nós jamais podemos esquecer na nossa vida e toda vez que nós nos depararmos nesse momento de reflexão, porque é sempre nos dada a oportunidade de refletirmos, percebermos se estamos acertando ou errando em nossa vida. Sua presença é um presente para o mundo. Aqui o que nós devemos perceber? Que ao nós chegarmos em algum lugar, as pessoas, elas devem simplesmente gostar de nos ver. Nossos familiares devem se sentir honrados com a nossa presença.
Quando nós vamos visitar a casa de um ente querido, essa pessoa deve se sentir honrada com a sua presença. Não falar assim, nossa, ele veio. Porque muita gente assim o faz. Quando você tem aquele parente que você não gosta tanto e ele vai à sua casa. E no final do ano isso acontece bastante. Porque aí vem os parentes de São Paulo, de todos os lugares para a nossa casa. E aí nós falamos, mas justo para a nossa, tem tanto lugar para ir, vai vir para a nossa. Mas o que acontece? Mas se é aquele parente agradável, aquela pessoa alegre, extrovertida, que tem boas energias, que transmite bons fluidos positivos para nós, todo mundo quer na casa. Aí nós falamos, aqui tem cama, tem de sobra. Coloca o filho dormir no chão para ceder uma cama para esse parente. Por quê? Porque é uma pessoa boa, é uma pessoa que faz bem. A presença dessa pessoa é um presente para nós. A sua visita nos alegra, nos conforta. Nós sabemos que é uma pessoa que veio trazer o bem. E de suma o que é importante, acima de tudo, é nós querermos ser uma pessoa assim. Nós queremos ser uma pessoa que nossos parentes, nossos entes queridos, as pessoas que trabalham conosco querem ao lado. Seja aquela pessoa, aquele amigo, aquele colega de serviço, que todo mundo se espelhe e fala assim, ele é bom, eu quero fazer parte desse trabalho que ele desenvolve, eu quero ele junto. Quando tiver problema, chame você. Não aquela pessoa que no ambiente de trabalho ninguém gosta. Todo mundo reclama. Porque a pessoa é geniosa, a pessoa reclama de tudo ou fala mal de todos. Sua vida pode ser o que você quer que ela seja. Olha que importante é isso. A sua vida, consequentemente, ela vai ser o que você quer que ela seja. Se você quer ter uma vida boa, comece a ter atitudes positivas. Se você quer ter uma vida cheia de problemas, de reclamações, de N coisas, de empecilhos que vão atrapalhar a sua evolução, comece a reclamar de tudo e de todos. Comece a reclamar do seu ambiente familiar. Comece a reclamar do cachorro do vizinho. Comece a reclamar de tudo. Aí sua vida vai ser um problema. Mas por que, Ricardo, minha vida vai ser um problema? Simples, pela lei da atração. Você atrai os problemas para dentro do seu lar. Agora, se você não quer ter problemas, tenha pensamentos otimistas. E lembre-se sempre disso. Questão 132, Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Encarnação e, consequentemente, a reencarnação. Vamos reencarnar várias vezes. Para quê? Para alcançarmos a perfeição. Isso, quando nós explicamos para as crianças, eles entendem facilmente. Que o nosso objetivo aqui não é reclamar da vida, é olhar e tentar aprender alguma coisa para que um dia consigamos chegar à perfeição. Não é reclamar daquele parente, é sim se espelhar nas atitudes que ele tem e ver o que está errado em você, o que você pode aprender com ele, quais as lições que ele pode lhe ensinar. E, consequentemente, você vai caminhando lentamente, mas a fim de que um dia chegue à perfeição. Viva os dias apenas um de cada vez. Algumas pessoas, e a grande maioria delas, tem medo. Medo do futuro. Medo do que ainda nós não conhecemos. Medo do que nós não sabemos o que vai acontecer. Isso não é errado. Não foi dito que você deve ter medo. Simplesmente eu posso ter medo do dia de amanhã. Mas o que acontece? Não deixe o medo tomar conta da sua vida. Entenda isso. Muitas pessoas têm medo por um único motivo. Elas têm atitudes errôneas hoje e têm medo do futuro. Por isso,
Agora, se você tem atitudes positivas, se você é uma pessoa boa, se você faz o bem sempre, por que ter medo do dia de amanhã? Por que ter medo da morte? Que a única certeza que nós temos é essa, da morte. Nós nascemos e sabemos que vamos desencarnar. É simples. Agora, se eu tenho se eu sou uma pessoa boa, vivo bem, tudo, por que eu vou ter medo? Ter medo do amanhã? Ter medo, se meus filhos vão estar comigo, se meu marido vai estar comigo, entre outras coisas. Primeiro, porque é um medo desnecessário. Nós não podemos prever o futuro. Embora algumas pessoas ainda acreditem que tem pessoas que podem prever o futuro e pagam fortunas para cartomantes, para outras pessoas, acreditando que elas podem prever o futuro. Mas o futuro, simplesmente, como nós dizemos, a Deus pertence, mas o futuro pertence a cada um de nós. Por quê? Pelas suas atitudes, pela lei que rege o universo, a lei de ação e reação, a lei de reencarnação. Se você acredita na lei de ação e reação, não há por que temer o futuro, a não ser que você tenha uma vida desregrada, uma vida que possa comprometer o dia de amanhã. Conte suas bênçãos, não seus problemas. Por que isso? Porque muitas pessoas, elas acabam se reunindo para reclamar da vida. Nós vemos poucas pessoas falando de Deus, mas sobre problemas nós vemos muitas pessoas. Quantas pessoas não se reúnem para falar mal da vida dos outros? Ou se acontece alguma coisa, quantas pessoas não estão ali reunidas? Quantas pessoas não se reúnem para falar mal de um parente? Festa de final de ano, você vê um grupo de pessoas toda reunida. E elas, ao invés de estar aproveitando, pessoas que não viam faz tempo estão ali falando mal de como a pessoa está vestida, de quanto a pessoa engordou ou quanto ela emagreceu. E é isso que nós devemos prestar bastante atenção. Porque uma vez tudo volta a nós. Se você faz o mal, consequentemente, isso retorna a você. Por isso, preocupe-se mais com o que você fala, com os seus pensamentos. Tenha pensamentos otimistas. Se em algum momento vier à sua mente falar mal de alguém ou pensar mal de alguém, devemos lembrar que estamos no mundo de expiações e provas. Tente mudar o pensamento rapidamente. Se distraia, faça alguma coisa benéfica. Todos os problemas que vão acontecer em sua vida, tenha certeza que você vai superar. Certa vez, eu estava viajando e nós tínhamos uma guia. E essa guia, ela era colombiana. Em determinado momento, nós estávamos em 3 pessoas. E ficamos essas 3 pessoas da mesma família, mais essa guia colombiana. E ela se sentiu, acredito, à vontade, e ela começou a falar um pouco sobre a vida dela. E em determinado momento ela começou a chorar. E nós perguntamos o porquê do choro. E ela estava morando em Washington atualmente, e ela disse o seguinte, que ela havia se separado do marido fazia 1 ano. E que para ela estava sendo muito difícil. Porque uma separação, depois de 15 anos de casado, é difícil, acima de tudo. E é difícil você acostumar, você mudar, porque 15 anos você está com uma pessoa, do dia para a noite essa pessoa já não está mais ao seu lado. E ela começou a chorar. Mas ela disse que no momento de tomar ou não a decisão, ela seguiu o conselho de sua mãe. Sua mãe disse o seguinte, lembre-se sempre que Deus existe e Deus está ao seu lado sempre. Por isso, console-se, mas peça ajuda e Ele irá lhe auxiliar. E seu problema hoje, amanhã não mais existirá. Ela relatou o seguinte, que ela é difícil. Não há como você dizer que não é difícil. É complicado, sim, mas com fé em Deus, trabalhando muito, se esforçando, mudando sua rotina e tendo pensamentos positivos, ela conseguiu superar
aquele momento difícil. Então, nós devemos pensar o seguinte: muitas vezes nós temos um problema, mas lembre-se, ele vai acabar. Nenhum mal perdura para sempre. Então, em algum momento, vai acabar. Tenha certeza disso. Lembrando sempre que todas as respostas estão dentro de você. Você vem à casa espírita, procura consolo, você vai à missa, você vai ao culto evangélico, você vai em N lugares. Mas lembre-se sempre que as respostas simplesmente estão dentro de você. Nós podemos aconselhar, orientar, mas a resposta está dentro de você. Reflita, pense, e você com certeza encontrará essa resposta. Quando nós temos o atendimento fraterno e as pessoas vêm reclamar de seus problemas, das suas dificuldades e querem uma resposta, é difícil você dizer a decisão que a pessoa deve tomar. Então, é dado o momento de você pensar, da pessoa refletir e por si só ela chegar à sua conclusão, o que ela deve fazer. Muitos vão lá, reclamam, contam suas aflições, mas você dizer você deve fazer isso ou aquilo é algo muito sério, porque muitas vezes as pessoas não querem fazer aquilo do qual você se dispõe, do qual você está falando, do qual você está orientando. Então nós podemos passar as orientações, mas a resposta está simplesmente dentro de cada um de nós. Por isso, procure e ela aparecerá. Se hoje você tem um problema, uma dificuldade, se você tem alguma dúvida, procure a resposta dentro de você. Se acalme. Antes de dormir, pense em Deus. Faça uma oração, faça uma prece. Peça auxílio. E quanto menos você esperar, a resposta virá. E muitas vezes, Deus coloca em nosso caminho pessoas que estão ali para nos orientar. Pessoas que falam para nós com verdadeiras lições, com verdadeiros aprendizados. E muitas vezes nós não damos ouvidos a essas pessoas, porque nosso egoísmo, nosso ego acaba falando mais alto. E nós falamos assim, mas vou escutar ela? Quem é ela para me dar um conselho? Aquele ditado, você já viu com quem você está falando? E muitas vezes é isso que acontece em nossa vida. Nós não queremos escutar as pessoas. Muitas vezes uma criança aparece em nosso caminho com uma mensagem e nós não aprendemos. Um mendigo aparece em nossa vida com uma mensagem e nós não escutamos. Nós passamos o mês inteiro, a semana inteira orando e pedindo a Deus uma palavra de conforto, e quando essa palavra vem, nós não escutamos, nós não damos ouvidos. Por quê? Porque nós acreditamos ainda que para essa palavra vir, Deus deve aparecer na nossa frente, nos orientando ou nos explicando o que nós devemos fazer. Só que aí, aonde estaria nosso esforço, nosso aprendizado, se tudo fosse nos dado de mão beijada? Então, muitas vezes, pessoas vão aparecer em nosso caminho tentando nos orientar, tentando nos auxiliar, e nós não conseguimos escutar. E passamos a vida inteira de forma desregrada, se escondendo de Deus, não encontrando Deus. Mas nada é mais importante do que isso. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o sentimento do dever cumprido dará repouso ao espírito. Você veio aqui para evoluir e ao final você percebe a seguinte condição: você se esforçou, você fez tudo o que estava a seu alcance para conseguir evoluir. Olha que importante isso. Ao seu desencarne, você não vai ter a impressão de que faltava algo. Ao chegar ao plano espiritual, você não vai sentir, olha, eu poderia ter feito mais.
Porque muitos têm esse sentimento. Muitas pessoas se prendem a coisas tão supérfluas, tão banais, e se esquecem do que deveriam fazer, do que vieram aqui para fazer. Qual o sentido da vida? Tenha certeza que o sentido da vida não é reclamar, não é reparar no que acontece na casa do vizinho, não é fazer mal o tempo todo, não é falar mal, não é usar a sua boca com palavras maledicentes, e sim com coisas benéficas, coisas que possam auxiliar a todos. E aí nós percebemos o seguinte: se você não consegue falar o bem ou fazer o bem, cale-se. Não cause intriga, não cause discórdia. Na vida, nós percebemos que, quando somos crianças, nós temos vários sonhos. Quando somos adultos, temos mais sonhos ainda. E ali nós percebemos o seguinte: eu pergunto a cada um de vocês agora, nesse momento, quantos sonhos nós deixamos para trás? Quantas vezes nós tivemos sonhos e nós deixamos para trás? Aí você diz por quê? Mas por que você abandonou seu sonho? Ah, porque por causa do meu marido, por causa dos meus filhos. Lembre-se, corra atrás dos seus sonhos. Nunca é tarde para você correr atrás de seus sonhos, dos seus desejos, dos seus anseios. Quantas vezes nós vemos pessoas que chegam aos 70 anos, eu tinha vontade de pular de paraquedas, aquelas senhoras que vão lá e pulam de paraquedas, porque aquele sonho estava ali. E se hoje eu perguntar para cada um de vocês, vocês vão dizer que tem algum sonho aí dentro escondido. Por isso, corra atrás. Lute. Perceba se isso é realmente importante para você. Não deixe os seus sonhos para fazer a vontade dos outros. Aproveite, essa vida é sua. É para você aprender alguma coisa, é para você fazer alguma coisa. Então corra atrás de seus sonhos e seus objetivos. Aqui eu coloquei em preto isso, porque é o seguinte: quando eu disse que nós passamos muito tempo de nossa vida presos ao passado ou presos ao futuro, com medo do que vai acontecer, nós geramos uma série de preocupações. E aí nós temos o seguinte: nada consome mais energia do que a preocupação. Quanto mais tempo se carrega com um problema, mais pesado ele fica. Por isso, resolva seu problema hoje, não deixe para amanhã. Porque quando você tem um problema, você para de viver. Você começa a viver em cima do problema. E muitas vezes o problema é simples. Basta você ter uma atitude e resolvê-lo. E aí, a carga, o peso, vai sair das suas costas. Essa semana, eu encontrei uma pessoa e ele me disse o seguinte: eu estava com um problema tão grande, um problema enorme, e eu não tinha meios de resolvê-lo. Agora que eu consegui resolver, parece que eu tirei um saco de pedras de 20 quilos das minhas costas. E hoje, todos, em geral, têm algum problema, alguma dificuldade. Uns por ordem financeira, outros de ordem moral, entre outras coisas. Todos têm um pequeno problema. E aí nós percebemos o que falta para você resolvê-lo. Resolva, corra atrás e comece a viver. O que você não pode fazer é, em virtude desse problema seu, você parar de viver. Você não resolve e você fica parado. Você não quer mais sair de casa, você reclama de tudo e de todos, entre outras coisas. Corra atrás, resolva seus problemas, encontre uma resposta para tudo.
E com certeza você viverá melhor. Com certeza também nós teremos outros problemas em nossa vida. Imaginemos se ficarmos parados diante de cada problema que aparecer na nossa vida. Por isso, é muito mais fácil você tomar uma decisão. Resolva. Procure ajuda. Vá à casa espírita, procure ajuda de um amigo, de um companheiro, e tudo será solucionado. E o mais beneficiado com isso, quem vai ser? Você. Porque, como já foi dito, a preocupação, ela consome muita energia. E quanto mais tempo se carrega um problema, mais pesado ele fica. E às vezes um problema é desse tamanhinho. E aí nós vamos carregando ele, e ele fica gigante. As pessoas que geralmente têm uma certa idade, elas chegam a essa conclusão. Não leve as coisas tão a sério. Por quê? Porque quando nós somos crianças, quando nós somos adolescentes e adultos ainda, nós temos uma pequena, vamos dizer assim, seria uma pequena imperfeição. Nós fazemos o quê? Nós levamos as coisas muito a sério. As coisas que as pessoas fazem para nós levamos muito a sério. E muitas vezes as pessoas não fazem para denegrir a sua imagem ou para lhe prejudicar. E você carrega isso para o resto da sua vida terrena. Muitas vezes alguém fez alguma coisa sem perceber e você vai carregar isso por vários anos. Muitas vezes uma pessoa corta a sua frente com o carro e você está lá dirigindo e aí já é um motivo para você estragar o seu dia inteiro. Quantas vezes em nossa vida nós não se destemperamos, nós não ficamos nervosos, nós não brigamos, discutimos por coisas banais, por coisas insignificantes, por muitas vezes nós levarmos a vida tão a sério. Muitas vezes nós falamos, mas como ele pode ter feito isso comigo? E a pergunta é a seguinte, por quê? Por que ele não pode ter feito aquilo com você? Você nunca fez mal a ninguém? Você nunca cometeu algo que desagradasse alguém? É simples. Então pense bem, perdoe mais, dê a oportunidade das pessoas errarem. Lembre-se de que Chico dizia, se alguém lhe cometer algo contra você, está tudo certo. Você deve realmente se preocupar quando é você que comete algo contra o próximo. Lembre-se disso. Perdoe mais, não passe tempo brigado ou discutindo com alguém. Mas acima de tudo, foi dito, não leve a vida tão a sério, mas isso não é motivo de nós levarmos a vida empurrando ela com a barriga. Viva uma vida de serenidade e não de arrependimentos. Seja uma pessoa serena, uma pessoa respeitosa, uma pessoa com moral ilibada, com que as pessoas não tenham motivo de falar de você. Porque acima de tudo, de você será também cobrado. Então, pense bem nisso. Seja uma pessoa que ajude o próximo, companheira, que as pessoas sintam em você um espelho. Acima de tudo, lembre-se bem dos ensinamentos de Jesus e lembre-se sempre que estamos aqui para evoluir. Então vamos aprender, vamos nos melhorar a cada dia. Antes eu disse que, e por que Chico dizia isso? Que não importa quando alguém faz um mal contra você. E sim, você deve se preocupar quando você faz
o próximo. Porque nós podemos imaginar Chico como é, uma pessoa grandiosa, uma pessoa de bons fluidos, mas contra Chico, várias pessoas atentaram contra ele, várias pessoas cometeram coisas lastimáveis contra ele. E mesmo assim, Chico continuou sendo Chico. Chico não se destemperou, Chico não ficou revoltado com a vida. Simplesmente, ele estava ali. Chico não se voltou contra Deus acima de tudo. E isso é muito importante, porque certa vez, na França, um senhor chamado Pierre resolve, em plena revolução, e após vencer a revolução naquele momento, ele decide que não tiveram ajuda de Deus naquele momento. Então, ele chega à seguinte conclusão, de que a partir daquele momento, a França declararia que Deus não existia. Ou se Deus existisse, ele estaria morto para a França. E naquele momento, imagens e padres e pessoas de movimentos religiosos foram expulsas da França. A igreja teve seus bens confiscados. E a partir daquele momento, virou uma guerra contra a igreja. Acima de tudo, queriam atingir Deus. Porque, a partir daquele momento, a França declarava que Deus não existia. E se nós pensarmos em nossa vida, quantas vezes nós declaramos que Deus não existe para nós? Acontece algo em nossa vida, a primeira pessoa, ou que nós achamos ser uma pessoa, ou o primeiro ser que nós se voltamos, é Deus. Quantas pessoas já não disseram, Deus não existe, Deus não olha por mim, Deus não está do meu lado. Mas a essas pessoas, nós temos uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, porque mesmo que você expulse Deus da sua casa, do seu lar, Deus está sempre a seu lado, em todos os momentos. Basta simplesmente você querer encontrar Deus, que Ele está ali. Nos pequenos atos, nas pequenas atitudes, Deus está a seu lado sempre. Por isso, quando você se revoltar contra Deus, reclamar da vida, disser que Deus não está nem aí para você, que Deus não olha para seus entes queridos e acima de tudo não olha para você, lembre-se que Deus sempre estará com você e dará auxílio no momento que você precisar. Só que nós confundimos as coisas. Nós achamos que eu tenho um problema. Eu olho para o alto e digo, Deus me ajude a resolver esse problema. E começo a olhar no relógio, passou 1 minuto e Deus não resolveu o meu problema. As coisas não são dessa forma. Nós devemos lembrar sempre que as coisas caminham devagar, seguem a evolução natural das coisas. Por isso, é dito que nós devemos sempre pedir, mas acima de tudo, agir. Você pode pedir auxílio a Deus sempre, mas haja, faça mais acima de tudo. E lembre-se que um pouco de amor dura muito. Por isso, dê amor à sua família. Não dê amor só no fim do ano. Essa data aqui, o Natal se aproxima, é uma época tão bonita, né? Nós vemos pessoas que se não se falaram o ano inteiro, no Natal, no dia 24 para o dia 25, elas se abraçam e parecem que são amigos há tanto tempo. Só que já no dia 26, que acabou o Natal, já não olha mais na cara de novo. E é isso que nós devemos lembrar sempre. Que um pouco de amor dura muito.
Por isso, ame seus filhos, perdoe sempre. Não pense simplesmente que você tem mãe só no dia das mães. Não lembre que você tem pai só no dia dos pais. E os pais não lembrem que tem filho no dia das crianças. E as famílias não lembrem que tem familiares simplesmente no Natal. Dediquem-se a amar mais, a perdoar mais, a fazer o bem porque ainda dá tempo. Já nos foi dito várias vezes, não desencarne com inimizade, com, vamos dizer assim, com algum problema com a pessoa que caminha a seu lado. Por isso, peça perdão, reconcilie-se, mesmo você não estando errado. Porque você, acima de tudo, já errou. Ah, não, eu não errei. Então tem alguma coisa errada. Porque se você nunca errou, não era nem para você estar aqui neste planeta. Porque estamos no mundo de expiações e provas. Os tesouros da vida são todas as pessoas. Todas que passam pelo nosso caminho. Aqueles que pedem ajuda, aqueles que nós não conhecemos, aqueles que vêm nos mostrar algumas lições. Todas, não somente as pessoas que fazem parte do seu núcleo familiar. Todas, incondicionalmente, aquelas pessoas que você nunca viu e que você pode tirar uma boa lição, um bom proveito, ou acima de tudo, que você pode conhecer. Eu costumo falar para as pessoas, quando é palestra de final de ano, que elas coloquem em mente um objetivo para esse ano que se inicia. Mas não algo pessoal. Eu vou pedir alguma coisa. Mas sim, coloque em mente o que você vai fazer para o próximo. Esse ano, que vai ter 364 dias, eu vou visitar um asilo. Ou eu vou a um hospital. Pelo menos isso, que nesses acima, você vai ter 364 para fazer alguma coisa. Coloque-se em mente que você fará. Que você fará uma visita a alguém, que você visitará um hospital, que você fará um momento de caridade, que você irá auxiliar alguém. Não precisa passar o ano inteiro auxiliando se você não quiser. Por quê? Isso é importante. Porque, acima de tudo, você vai perceber que outras pessoas sofrem mais que você. Que outras pessoas têm uma vida mais difícil que a sua. E aí, quando você perceber isso, você vai dar valor à sua família. Você vai dar valor à sua casa. Você vai dar valor ao seu carro. Mas, acima de tudo, você vai dar valor à sua vida. A oportunidade que nos foi dada de viver. Quantos espíritos estão ali para reencarnar novamente? E nós estamos aqui e devemos aproveitar e não conseguimos fazer isso. Então, por isso, lembre-se bem, tente viver a vida da melhor forma possível. Tenha fé em Deus, mas não se esqueça de fazer a sua parte. Não basta você ter fé em Deus se você não fizer a sua parte. Lembre-se, não basta ter fé se você não tiver obras. Ou seja, pratique a caridade, faça o bem, auxilie alguém, mas acima de tudo, faça algo de bom por você. Estude mais, se esclareça mais e faça algo de bom por você mesmo, que você possa se orgulhar disso. Porque é difícil você chegar ao final dessa vida terrena e perceber que você não foi muito motivo de orgulho para ninguém. E o pior é perceber que você não foi motivo de orgulho nem para você mesmo. Que você
uma vida inteira reclamando dos outros, reclamando das pessoas, que você vem escutar uma palestra e ao invés de você aproveitar alguma coisa, você fica conversando, ou você fica falando mal dos outros, e depois acredita que, ao entrar na sala de passe, todos os seus problemas vão ser resolvidos. E nós sabemos que as coisas não funcionam desse jeito. Que as coisas só serão resolvidas se você quiser que elas sejam resolvidas. Não adianta você ir à igreja, ir ao culto, ou vir ao centro espírita e sair por aquela porta falando mal do palestrante, falando mal de quem estava sentado do lado do banco, entre outras coisas. Lembre-se sempre disso. Tenha saúde, esperança e felicidade. E lembre-se sempre, a alma corajosa não é aquela que se dispõe a revidar o golpe recebido, e sim aquela que sabe desculpar e esquecer. Emmanuel, a alma corajosa não é aquela que se dispõe a revidar o golpe recebido. Quando alguém fizer algo que você sinta ofendido ou que você não goste, não revide. Acima de tudo, desculpe e esqueça. A melhor coisa que nós temos, esqueça o mal que aquela pessoa lhe fez. Porque senão, como eu disse, você não vai viver. Se você ficar pensando o tempo inteiro que alguém lhe fez um mal ou alguma coisa assim, não vai resolver. Você vai ficar o tempo inteiro reclamando de tudo. Ou quando você vê aquela vizinha, aquela pessoa que fez alguma coisa para você, você vai se sentir mal. E aí, isso é benéfico? Não, não é benéfico. Porque esses maus pensamentos, esses fluidos negativos, eles vão interferir no seu corpo físico. E esse destemperamento também vai interferir no seu corpo físico. Aí você vai sentir dor de estômago, náuseas, entre outras coisas. E aí você percebe o porquê. Porque você está com pensamentos negativos. Você está com raiva. E não é uma coisa não muito lógica ou não muito inteligente. Você está com raiva do outro. E quem está sofrendo é você. Olha, é algo que devemos pensar. Por isso, perdoe mais. E acima de tudo, esqueça. Porque muitas vezes você está com raiva de alguém, essa pessoa nem sabe disso. Então, esqueça acima de tudo. Ah, tá. Esse é o e-mail, se alguém quiser mandar e-mail, vídeo, essas coisas que a gente sempre passa. Então é ricardo.segura@bol.com.br. Agora eu vou passar um vídeo. E esse vídeo, ele reflete um pouco o que foi dito aqui. E ele faz um resumo de tudo que nós devemos, pelo menos, colocar em nossa